Continuando aqui, gente, os nossos estudos sobre preconceito, né? Nós temos aqui a professora e pesquisadora em educação, na página 112, né? Nós temos aí, depois do Monanga, nós temos essa grande pesquisadora, que é a Vera Maria Candal, né? Do Rio de Janeiro. Ela traz uns elementos interessantes para a gente poder compreender o preconceito, certo, gente? Então, assim, ela traz elementos interessantíssimos sobre a construção do preconceito. E eu quero até dizer aqui para vocês, gente, que lembra muito aquilo que eu disse em um outro vídeo agora há pouco, né, sobre a questão dos mecanismos que são ensinados para a gente desde a nossa casa, que a gente acaba absorvendo, né? E quando nós temos o preconceito, que é algo normal, o preconceito no conceito geral, de olhar para uma coisa e a gente não conhecer e ter aquele receio, não é, sobre algo, quando a gente aprende certos mecanismos que já são enraizados de outros tempos, que a gente acaba repetindo, infelizmente, que nós apreendemos dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio social, quando a gente tem aquele receio, tem aquela preconcepção sobre algo e associa com esses mecanismos, aí é o problema. E é justamente onde a Vera Maria vai falar, certo? Ela vai falar justamente em cima disso aí. A Candal diz isso aqui, ó. Os preconceitos sobre o ponto de vista afetivo, ok? Sobre o ponto de vista afetivo, são difundidos, arraigados, né, e renovados na sociedade por mecanismos educacionais, ok? Então no livro de vocês nós encontramos esses aspectos aí, tá? A professora, né, a Vera Maria Candal, ela diz isso, que os mecanismos que são ensinados pra gente colaboram para quê? Pra gente repetir as ações preconceituosas. Dando para entender? Então, assim, esses elementos que ela trouxe aqui são importantíssimos. Onde é, por exemplo, que nós iríamos construir esses mecanismos, né? Aí ela diz, né? Em ambientes de educação amplos. E o que são os ambientes de educação amplos? É a escola? Não, não é a escola. Mas também ela não deixa de lado a escola. A escola também, gente, quando nós somos crianças, nós temos o contato com os outros, e aí entra até a questão do bullying, né? Quando nós encontramos algumas crianças perversas com os coleguinhas, né? Quando vê um coleguinha gordo, quando vê um coleguinha muito magro, quando vê um coleguinha com os óculos que ele diz logo fundo de garrafa, né? Olha o estereótipo aí, né? Quando ele encontra um coleguinha que é muito diferente dele no semblante, não é? Então, assim, nós encontramos também na escola, né? Só que a escola, esses mecanismos em que a criança desenvolve o preconceito já foram ensinados, já foram construídos, segundo essa pesquisadora, ok? Então ela diz assim: ambientes de educação amplos, que são os meios, né, de comunicação, ou seja, das relações sociais. Por exemplo, a gente está brincando, na minha época tinha isso, não sei na época de vocês, tinha aqui um monte de coleguinha na rua, a gente brincava de bila, de peão. Menino, tinha tanto xingamento, tinha tanta coisa, né, quando a gente era criança e tal, tinha tanta coisa que se eu fosse voltar para aquela época, ver o que eu falava e o que os coleguinhas falavam, a gente acho que ia morrer de vergonha. Né? Por quê? Porque, infelizmente, eram mecanismos que foram passados para nós e a gente ia repetindo aquilo dali, não é? Que foi ensinado. Né? Então, assim, ambientes de educação amplos, como os meios de comunicação, também, hoje em dia, a questão do que não temos mais esse ambiente onde os jovens estavam, hoje nós temos a internet, cara. O que você vê de preconceito na internet, nas redes sociais como Facebook, Instagram, e é um problema tão grande que agora, em 2020, que estão sendo desenvolvidas políticas para sanar com esse tipo de atitudes nessas redes sociais, para você ver o quanto atrasado, né, ou o quanto novo é a discussão sobre essas questões, não é? Então, beleza. Aí também vem, né, esse ambiente de educação amplo, pega a questão da comunicação, a questão da comunicação, da família, da religião, do esporte, do lazer e etc. Né? O que eu falei aqui agora há pouco, da brincadeira de bila, de peão, era lazer. No esporte, quando a gente ia bater um racho, coisa do tipo, também tinha muita palavra e muita expressão que não era legal, né? Que se a gente fosse avaliar hoje, estaria reprovado. Não é? Então, assim, esses ambientes que a Candal fala, né, fazem o processo de socialização influenciar, né, nas escolhas, nas crenças, nos gostos e nos gestos. Né? Então, perfeito. Então, assim, tudo isso que eu falei dos mecanismos, das construções, das aprendizagens que a autora está falando, que a pesquisadora está falando, é no seguinte sentido, que
tanto a família, nas relações sociais ali na nossa rua, na igreja que a gente participa, no esporte, no lazer, enfim, a gente acaba aprendendo e desenvolvendo no processo de socialização, né, devido a essas influências que nós tivemos, que são os mecanismos que eu disse, de reprodução de preconceito, de reprodução daquilo que está enraizado, né, acaba influenciando aqui nas nossas escolhas, crenças, gostos e gestos, ok? Então, gente, essa é a compreensão da Vera Maria Kandal, do Rio de Janeiro, ok? Beleza? Vamos para a próxima. Então, gente, nós temos a seguinte questão, né? A questão do preconceito imperceptível, que já foi dito aqui num outro vídeo. Infelizmente, no nosso país, né, o preconceito ele acaba sendo ou relativizado ou imperceptível. A pessoa demora um tempo para perceber que está sofrendo o preconceito, a discriminação, enfim, né? Então, assim, por que isso acontece? Porque o preconceito, infelizmente, ele está difundido. Ele já está espalhado, ele já está impregnado nas pessoas. E quando eu digo, não é dizendo que todo mundo é racista, não. Mas a gente acaba vendo pessoas rindo do próprio preconceito que sofre dentro do humor, dentro de uma música que foi feita para o lazer, para se divertir, mas você acaba dançando. Por exemplo, você acaba encontrando músicas que deturpam, diminuem, desvalorizam a mulher, e você vê mulheres dançando aquela música. Você acaba vendo um cara fazendo piadas racistas e você vê um negro ou uma negra rindo daquela piada. Infeliz. Ou então o próprio negro fazendo piada com a condição dele. Então, isso daí, gente, é a difusão. Você acaba normalizando essas situações e aí acaba se tornando imperceptível, ok? Infelizmente. Então, assim, o humor, gente, é um local que produz muito preconceito contra mulheres, negros, homossexuais, ou os naturais, né, que são aqueles regionalizados que eu falei, que é na questão da região de um país, no canto onde o cara fala cantado, aí assemelha, né, a forma do cara falar cantado, todo pausado, não sei o quê, com a condição homossexual. Então vê uma mulher que malha e tudo, aí o cara faz a piada de que a mulher é uma mulher macho, não sei o quê e tudo, né? E aí vai fazendo essas associações, essas coisas, né? Então, o cearense, o cabeção, o comedor de calango, enfim. Então a gente encontra dentro do humor essa desvalorização, que até o momento que é humor é uma coisa. Quando você sai da sala do humor, quando você sai ali do local onde está sendo feito o humor, aquelas piadas ali não são piadas, são situações ofensivas, de ataque a outro, ok? Então é importante, gente, a gente compreender e não aceitar, né, essas situações, expressões que, como eu disse agora há pouco, acabam sendo imperceptíveis. Que a gente, quando se toque de que está passando por uma situação de preconceito, a gente chame a atenção para aquilo dali e não deixe passar, né? Faça como a expressão ali, não passarão, né? Pois é, não deixe passar essa situação, não vamos também passar pano, né, para pessoas que fazem esse tipo de situação, ok? Seja com mulheres, com negros, com homossexuais, com gordos, com magros, enfim, com a diversidade. Então, beleza, gente? Mais um vídeo aí para nossa temática aí de preconceito, segregação e discriminação, né? Espero que vocês tenham gostado, gente. E até os próximos vídeos, beleza? Falou, queridos!